Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biologia Legal. Estamos aqui hoje com uma aula super especial onde nós vamos estar tratando e falando tudo sobre os peixes. Então vamos lá, vamos estudar e vamos aprender um pouquinho aí sobre os peixes. Se você chegou até aqui, é lógico que você deve estar estudando. Coloca aí, né, da onde que você está vendo o nosso vídeo, que matéria que você está estudando, se é para ciência, se é para biologia, se é para algum concurso público. Coloca aí nos comentários a cidade da onde você está assistindo o nosso vídeo, o estado, o país. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os peixes. A grande maioria dos peixes, né, vai ser formado aí por um esqueleto, vão ter um esqueleto ósseo. E esses peixes que possuem esse esqueleto ósseo, no caso da piranha, da moreia, do baiacu, do poraqui, que é o nosso peixe elétrico aqui da Amazônia, todos eles vão possuir aí um esqueleto ósseo. E esses peixes vão estar classificados dentro da classe dos osteites, ou seja, peixes que possuem esqueleto ósseo, que possuem ossos, né? E também vão existir aí os peixes que possuem um esqueleto formado por cartilagem. Então, nesse caso, esses peixes, como é o caso das arraias, os tubarões, eles vão estar dentro de um outro grupo de peixe, dentro de uma outra classe de peixe, que é a classe dos condriques. Ictis é peixes e condro é cartilagem. Então são os peixes que possuem aí um esqueleto interno formado por cartilagem. Então eles vão ter aí, né, como tecidos de sustentação, um tecido mole, mais mole do que o osso, que é o caso aí a cartilagem. Então aqui estão os nossos principais representantes aí de condrites, que é o caso das raias e os tubarões. Com relação à evolução dos peixes, os peixes muito provavelmente foram os primeiros vertebrados aí do planeta Terra. Então até onde se conhece, até onde se encontrou os fósseis, os peixes são os primeiros grupos de vertebrados do planeta. São os antepassados dos peixes atuais. Eles provavelmente surgiram há mais ou menos 500 milhões de anos atrás. Então faz bastante tempo aí que surgiram os primeiros fósseis. E aqui nós temos alguns tipos de peixes. O caso aqui do nosso baiacu. Esse peixe ele é muito legal, que quando ele é ameaçado ele se incha todo, ele se infla. Esses animais aqui são extremamente venenosos também, tá? E eles têm essa característica de se inchar e também de possuírem bastante veneno no seu corpo. O cavalo marinho também é um tipo de peixe. Aqui as raias ou arraias, né? Mais comumente o pessoal fala arraias. Temos arraias ou raias tanto de água doce quanto de água salgada. São peixes aí cartilaginosos. Esses dois aqui são peixes ósseos. E aqui a moreia, tá? Que tem um corpo alongado semelhante a uma cobra. Nesse caso aqui a moreia é um peixe marinho, tá? Então esses são alguns exemplos, alguns tipos de peixes. Com relação à classificação dos peixes, nós vamos ter três classes de peixes. Nós vamos ter três grupos de peixes. Os ciclostomados, conhecidos também como agnatos. Esses peixes ciclostomados ou agnatos, eles não possuem mandíbula, daí o termo agnatos, sem mandíbula. Nós vamos ter aí os peixes ósseos, que possuem aí, né, uma grande maioria dos peixes vão ser peixes ósseos, que é o caso da sardinha, do robalo, cavalo marinho, tucunaré, pirarucu, baiacu, a piranha, né, são o lambari, o cará, são exemplos de peixes ósseos. E os condrites, que é o caso dos tubarões, das arraias e das quimeras. E como ciclostomados ou agnatos, nós vamos ter o peixe bruxa ou feiticeira e a lampreia, também são exemplos de ciclostomados. Ciclo, estoma, boca. Então, no caso, esses animais não possuem mandíbula, e então a boca deles é como se fosse um círculo cheio de dentinhos, ou agnatos, porque não possuem mandíbula. Então, são sinônimos aqui, né, com relação à classificação dos peixes. São três grupos:
ciclostomados ou agnatos, os teiques, são os peixes ósseos, e os condriques, os peixes cartilaginosos. Então, geralmente o que é cobrado nas provas aí no Enem, no vestibular, nas provas escolares, geralmente são esses 3 grupos de peixes aqui. Com relação às características gerais, os peixes vão ser aí ectotérmicos, chamados e conhecidos também como pecilotérmicos. Isso quer dizer o quê? Que a temperatura corporal desses peixes, desses animais, vai estar se alterando de acordo com a temperatura ambiente, de acordo com a temperatura da água. Por isso eles não vão estar gastando energia aí para regular a temperatura corporal. No nosso caso, por exemplo, nós não somos ectotérmicos ou pecilotérmicos, nós somos endotérmicos. Nós consumimos energia para manter o nosso corpo dentro da temperatura padrão, temperatura ideal para o nosso corpo. No caso dos peixes, não. Com relação à respiração dos peixes, a grande maioria dos peixes possuem respiração branquial, através das brânquias, também chamadas por guelras, que é aquela parte que a gente vai no mercado para ver se um peixe está bom. A gente levanta aquela parte chamada de opérculo e dá uma olhada naquela partezinha chamada de guelras. É por ali que ocorrem as trocas gasosas dos peixes, da grande maioria dos peixes. Então, no caso, a água vai conter o oxigênio dissolvido, vai entrar pela boca, passando pelas fendas branquiais, entrando em contato com as brânquias ou as guelras, né? E aí o oxigênio é absorvido pelos vasos sanguíneos e o gás carbônico é liberado nesse mesmo momento. Os peixes vão possuir uma forma hidrodinâmica, geralmente com um corpo bem afilado e alongado, achatado na grande maioria, né, lateralmente. Nós falamos então que o peixe tem um corpo fusiforme. Isso vai facilitar o seu deslocamento aí no meio aquático. Eles vão possuir presença de nadadeiras e de cauda, e também possuem aí presença de escamas que são cobertas por um muco. A grande maioria dos peixes possui escamas e eles vão possuir muco. Também existem peixes que não possuem escamas, são os peixes aí de couro. Vamos ver um pouquinho a anatomia do peixe por fora. Aqui nós temos a anatomia de um peixe ósseo, como um lambari, por exemplo. Então nós vamos ter aqui a narina, o olho. Aqui nós vamos ter o opérculo. Esse opérculo é como se fosse um ossinho que aqui embaixo dele vai estar as brânquias ou as guelras. É esse pedaço do peixe. Quando você vai no mercado comprar um peixe inteiro, geralmente o pessoal levanta para dar uma olhada naquela estrutura que tem por baixo. Se ele tiver bem vermelhinho, geralmente é sinônimo que esse peixe foi pego recentemente, está fresco, está em boas condições. Então embaixo do opérculo é onde vai estar aí as guelras ou brânquias. Aqui são as nadadeiras dorsais, da parte do dorso desses animais ou das costas. Aqui a nadadeira caudal, aqui a nadadeira anal, que vai estar próximo à abertura final aqui do sistema digestivo, que é o ânus. Aqui a abertura do ânus, por onde saem os excrementos. Aqui nós temos o caso, as escamas, que estão representadas por essas manchinhas, são as escamas. No caso aqui é um peixe que possui escamas. Aqui as nadadeiras pélvicas e aqui a nadadeira peitoral. Então essa estrutura de um peixe ósseo, com alguma diferença. Alguns peixes não vão possuir escamas, tá? Alguns peixes não possuem escamas. E aqui a boca, que é a entrada do sistema digestivo ou sistema digestório. Então toda essa estrutura do peixe, o corpo alongado, fusiforme, achatado lateralmente, com várias nadadeiras, tudo isso são adaptações aí para a vida aquática desses animais, dos peixes. Nós não podemos esquecer essas adaptações. Aí geralmente é cobrado em provas também. Quais são as adaptações dos peixes para a vida aquática? A forma hidrodinâmica ou fusiforme, nadadeiras e caudas
escamas. Aqui tem um parênteses, nem todos os peixes possuem escamas, porém muco. Os peixes possuem um muco, que é um líquido que deixa os peixes bem liso, bem lisinho mesmo, que facilita também o seu deslocamento no meio aquático e também facilita aí eles a escaparem aí de predadores. Então essas são as adaptações dos peixes à vida aquática. Agora vamos ver um pouquinho da estrutura do peixe por dentro. Estrutura interna do peixe. Então vai ter a boca. Aqui o cérebro do peixe é bem diminuto, bem pequeno, né? A medula espinhal ou espinal, que percorre toda a parte dorsal a partir do cérebro até chegar lá na cauda, por onde correm aí os prolongamentos dos neurônios e saem os nervos. Aqui a coluna vertebral. Aqui os rins. O rim do peixe é bem longo, bem compridão, olha só a estrutura do rim. Aqui a bexiga natatória. Essa bexiga natatória é responsável aí por permitir a flutuabilidade aí dos peixes ósseos na água. Isso é característico, bexiga natatória é característico de peixes ósseos. Os tubarões, por exemplo, não vão possuir essa estrutura, tá? E por isso eles não conseguem manter o seu corpo aí estável na água, né, do jeito que eles querem, fazendo a flutuação. Por isso que os tubarões, geralmente, quando eles estão nadando, eles têm que estar se movimentando. Se eles pararem de se movimentar, eles vão para o fundo. Já os peixes ósseos, eles vão possuir bexiga natatória, que ajuda aí na flutuabilidade dele, ajuda eles a se manterem estáveis em uma determinada altura. Eles controlam a quantidade de oxigênio, de gás dentro dessa bexiga, mantendo ele em uma determinada altura, tá? De acordo com as necessidades. Alguns peixes ósseos possuem uma adaptação dessa bexiga natatória para a respiração. Então, em algumas espécies, a respiração pode ser feita também, nós vamos ver mais adiante, através da bexiga natatória. Ela funciona como se fosse uma espécie de pulmão primitivo. Aqui nós vamos ter a bexiga urinária, tá? Uma estrutura bem diminuta, também aqui no caso dos peixes. A abertura anal. Aqui as gônadas, que pode ser um testículo ou o ovário, dependendo se for macho ou fêmea, tá? Aqui o intestino, o estômago do peixe. Esse estômago e o intestino vai variar muito de uma espécie para outra, o tamanho, o comprimento, dependendo do tipo de nutrientes, o tipo de comida que eles se alimentam. Isso vai fazer com que esse intestino seja mais longo ou mais curto, o estômago mais desenvolvido ou menor, dependendo muito do tipo de alimentação. Aqui o fígado, aqui é a faringe dos peixes, o coração dos peixes. Nós vamos ver que o coração dos peixes vão ter duas aberturas apenas. E aqui as brânquias, onde ocorrem as trocas gasosas. Então, ó, quase todos os peixes possuem mandíbulas ou maxilas, né? Quase todos os peixes de osso ou de cartilagem vão possuir mandíbula ou maxilas, tá? Os que não possuem são os casos ali, os ciclostomados. O tubo digestório dos peixes possui duas aberturas: a boca, por onde entra a comida, e o ânus, por onde sai. E possui também glândulas digestórias, como o fígado e o pâncreas, que não apareceu. O pâncreas não apareceu aqui nessa figura, porém, né, eles vão possuir aí essas glândulas que secretam sucos digestórios dentro do tubo digestivo para fazer digestão. Os peixes vão respirar por brânquias. Nos peixes ósseos ocorre o bombeamento da água, tá? Que vai ter o auxílio daquele opérculo que vai se abrir ou fechar. E no caso dos peixes cartilaginosos, o opérculo não existe. Então aqui ocorre o fluxo da água de fora entrando pela boca. O peixe geralmente fecha essa boca e a água é empurrada através das brânquias ou das guelras, ocorrendo as trocas gasosas. No caso dos peixes ósseos, existe o opérculo. No caso dos condriques, não existe esse opérculo. As aberturas vão estar, né, diretas aqui, não vai ter nenhuma cobertura sobre
essas brânquias, essas guelras. Então aqui nos osteídeos ou peixes ósseos, ocorre a entrada da água através da boca, o opérculo se abre, a boca se fecha e a água é bombeada através das brânquias, ocorrendo a saída das brânquias por baixo do opérculo. Nos condríctes a água entra pela boca, passa pela faringe, a boca se fecha e a água sai diretamente através das brânquias para o meio externo. Não tem essa cobertura, essa estrutura chamada de opérculo, no caso aqui dos condríctes ou dos peixes cartilaginosos, que é o caso do tubarão. Então a água contém o oxigênio dissolvido e vai entrar pela boca do peixe e vai sair pelas aberturas que existem aí nas faringes, as fendas chamadas de fendas branquiais. E ao sair aí a água entra em contato com as brânquias, que vão ser pequenas lâminas aqui, totalmente cheias de sangue. E nesse caso o gás carbônico passa do sangue para a água e o oxigênio faz o inverso, passando aí da água para o sangue. Então essa aqui é a estrutura de um peixe ósseo, aqui mostrando o opérculo. E essas parecem cílios, tem o pessoal que brinca, falando que são cílios, olha só. São as brânquias ou guelras. Então essa é a estrutura especializada aqui das trocas gasosas da maioria dos peixes. Então a maioria dos peixes vão respirar através de brânquias. E aí vão ter os peixes pulmonados, que possuem brânquias reduzidas e respiram através de um pulmão, que é o caso aqui da piramboia, que é um peixe pulmonado. Esse peixe ele consegue viver em ambientes com pouca água, em tocas aí escavadas no leito de rios secos e respirando apenas aí pelos pulmões, pelo pulmão, que é uma adaptação ali, que ocorreu na evolução, a adaptação da bexiga natatória, que se transformou aí, passou a ter uma função maior na absorção de gases, nas trocas gasosas. Então nesse caso aqui o peixe elétrico, um caso aqui é piramboia, ele possui respiração pulmonar, tá? Então a maioria dos peixes ósseos possui essa bexiga natatória com órgão de armazenamento que ajuda o peixe a flutuar. Porém, em alguns peixes, em alguns casos, a bexiga natatória tem essa finalidade também de absorver gás. Os peixes possuem um coração com apenas duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Então tem o coração, o sangue vai ser bombeado do coração para as brânquias ou guelras, onde ocorrem as trocas gasosas. Das brânquias o sangue vai para o corpo, do corpo o sangue volta para o coração. Então nós vamos ter dois tipos de sangue aqui, um sangue rico em oxigênio e o sangue pobre em oxigênio. No caso dessa figura aqui, nós vamos ter o coração que vai estar bombeando o sangue aqui para as guelras. O ventrículo aqui dos peixes vai ser bem forte, vai estar bombeando o sangue aqui para as guelras. Ocorre as trocas gasosas, o CO2 sai para a água e o oxigênio vai da água para o sangue. E aí esse sangue oxigenado, rico em oxigênio, é bombeado aí, através da aorta dorsal, passando aí pelos órgãos, todos os órgãos do corpo do peixe, pelo intestino, pelo fígado, pelas gônadas. Depois nós vamos ter a artéria dorsal, os capilares, e dos capilares o sangue vai vir e passar aí para as veias e vai retornar para o átrio no coração. O átrio do coração dos peixes não é tão desenvolvido, não é tão musculoso assim como o nosso coração, porque a finalidade desse átrio é mais relaxar, aumentar o tamanho para o sangue entrar. Depois fecha a válvula e aí o ventrículo se dilata e aí as válvulas que estão aqui no meio, átrio-ventriculares, vão se abrir e o sangue vai vir para o ventrículo, que vai estar se contraindo e mandando o sangue aí para a aorta dorsal, que vai enviar o sangue aqui para as guelras ou brânquias. Então esse é o ciclo do sangue no sistema circulatório
dos peixes. A excreção, no caso dos peixes, vai ser feita através de um par de rins, que vai retirar do sangue as substâncias tóxicas e vai regular também a quantidade de água e sais minerais aí dentro do organismo. Então, o sistema cardiovascular dos peixes vai ser composto aí por artérias, por veias, por capilares sanguíneos e por um coração com duas câmaras, um átrio e um ventrículo. A função do coração é a mesma função no nosso caso também, é bombear o sangue para todo o corpo. No coração do peixe só vai circular o sangue venoso, rico em gás carbônico. Isso aqui é uma curiosidade, hein? Então, no coração dos peixes só vai estar passando sangue venoso, sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. E o ciclo sanguíneo, se você quiser anotar, é esse aqui: o sangue sai das brânquias e transporta oxigênio para os tecidos. Nos tecidos, o sangue capta o gás carbônico e o sangue retorna então para o coração, e o sangue venoso vai ser bombeado em direção às brânquias, e nas brânquias ele vai ser oxigenado, no caso aí dos peixes que não respiram através de pulmões. Com relação ao sistema nervoso dos peixes, ele vai ser formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Os peixes vão possuir órgãos de sentidos também, como os olhos, né, que vai estar enxergando aí um meio, o olfato, que são receptores químicos, e também possui uma linha lateral que faz a captação de vibrações. Os peixes então são animais ectotérmicos. Isso quer dizer que a temperatura dos peixes vai se alterar, vai acompanhar a temperatura da água onde eles estão vivendo, tá? Diferente do que acontece com as aves e os mamíferos, que são seres endotérmicos. Com relação à reprodução dos peixes, os peixes vão se reproduzir de forma sexuada. Por que reprodução sexuada? Porque ocorre a participação de células reprodutivas ou de células reprodutoras. Com relação ao tipo de fecundação, os peixes, dependendo da espécie, podem ter fecundação externa ou fecundação interna. No caso da fecundação externa, as fêmeas e os machos vão lançar os gametas na água, ocorrendo então essa fecundação dentro da água, fora do corpo da fêmea. No caso da fecundação interna, o espermatozoide vai ser depositado dentro do corpo da fêmea, indo ao encontro dos ovos onde ocorre a fecundação. Com relação ao desenvolvimento dos peixes, os peixes podem se desenvolver de três formas: por oviparidade, por ovoviviparidade e por viviparidade. Os nomes meio complexos. Ovíparos, peixes que se reproduzem por oviparidade, o embrião vai se envolver fora do corpo da mãe, dentro de um ovo aí com bastante reserva de nutrientes. Já os peixes ovovivíparos, nesse caso os peixes produzem ovos, porém esses ovos ficam retidos dentro do corpo da mãe e vão estar se alimentando aí de reservas nutritivas do ovo. A única diferença entre ovíparo e ovovivíparo é que, no caso, um bota o ovo, o ovíparo, e o ovovivíparo não bota esse ovo até que ocorra a eclosão e o nascimento dos filhotes. E tem os peixes que são vivíparos, se desenvolvem por viviparidade. Tá? Então, nesse caso, o embrião se desenvolve dentro do útero da mãe, recebendo o alimento por meio da placenta, bem parecido com o que acontece com o desenvolvimento dos mamíferos. Os ciclostomados são dioicos, quer dizer que tem macho e fêmea. Tá? A fecundação vai ser externa e eles passam por um desenvolvimento indireto com uma larva chamada de amocete. Já os condríctides, né, que são os peixes que possuem esqueleto cartilaginoso, possuem uma fecundação interna, vão possuir o órgão copulador composto por duas estruturas chamadas de claspers. Então, no caso, os claspers são como se fossem pênis primitivos aí dos tubarões, por exemplo. Os espermatozoides vão ser introduzidos dentro da cloaca da fêmea e em alguns casos vão ser ovíparos, com desenvolvimento direto.
Isso aqui não é um caramujo, né? Isso aqui são exemplos de ovos de tubarões, Alguns tubarões botam ovos, são ovíparos. Porém, existem tubarões ovovivíparos que retêm aí os ovos dentro da estrutura corporal, e existem espécies ainda que são vivíparas, que não possuem ovos, mas vão possuir placenta. É o caso aqui, ó, uma curiosidade, com relação aos tubarões vivíparos, são aqueles que dão à luz igual aos mamíferos. As crias, os filhotes aí vão se nutrir dentro do útero da mãe, envoltas por uma espécie de placenta, que na verdade, né, é conhecida como leite uterino, porque eles vão estar se alimentando aí desse líquido dentro dessa estrutura. E quando são paridas, saem já lustros e expostos a caçar e explorar o fundo do mar. Já nascem prontinhos ali para sobreviver. Alguns tubarões, pessoal, algumas espécies de tubarões, a fêmea ela vai produzir ali em torno de até 10, 12 embriões. Porém, no caso aqui dos tubarões vivíparos, só vai estar nascendo geralmente um tubarão no final. Por quê? O que acontece? Esses tubarões, esses embriões se desenvolvem em tubarãozinho e eles começam a competir ali dentro, a brigar entre eles e a matar os mais fracos e se alimentar desses mais fracos. Então ocorre uma espécie de canibalismo intrauterino ali, os tubarões. E geralmente vão ficar dois. E na maioria dos casos, o mais forte acaba eliminando também o mais fraquinho ali depois de muita luta, se alimenta dele e acaba nascendo apenas um, ou no máximo 2 tubarões no final aí do desenvolvimento, né, da gravidez, né, vamos dizer assim, do tubarão. Então isso é uma particularidade muito interessante do tubarão. Então vai conseguir nascer, no caso aqui dos vivíparos, apenas aquele que é o mais forte, assim como, né, a lei da natureza dita. Já o que é diferente aqui nos casos dos ovíparos ou dos ovovivíparos, onde os mais fraquinhos vão inclusive nascer, mas aí vão ter uma dificuldade tremenda em sobreviver, aliás, aí no ambiente. Então eles vão acabar sendo, os mais fraquinhos vão acabar sendo eliminados aí pela competição por outros seres vivos. Com relação aos peixes ósseos, os osteiques, a fecundação deles é externa, a fecundação ocorre fora do corpo, e o desenvolvimento ocorre de forma indireta, passando aí então por uma fase larval chamada de alevino. Com relação à evolução dos peixes, os fósseis mais antigos de peixes então datam de cerca de 500 milhões de anos atrás. Eram peixes agnatos, sem mandíbulas, né, chamados aí de ostracodermos. Então aqui nós temos a imagem, né, de alguns peixes fósseis, né, representação de peixes ósseos. E existem também os peixes placodermos, que possuem mandíbula e uma armadura óssea. Também são peixes bem primitivos. E ainda hoje existem peixes sem mandíbulas que pertencem ao grupo então dos agnatos. São peixes bem primitivos, também conhecidos então como ciclostomados. E nesse grupo nós vamos encontrar aqui as lampreias. Nas rochas das regiões do Ceará, aqui no Brasil, existem muitos fósseis de peixes, como o fóssil do Vinctifer, né? Vinctifer comptoni, que viveu há aproximadamente 110 milhões de anos. Ele é encontrado aqui no Ceará, na Chapada do Araripe. Então isso aqui é uma espécie, um fóssil dessa espécie de peixe que já foi extinto, inclusive. Aqui toda a estrutura, né, do peixe com as suas adaptações para a natação. Então os cientistas falam que os peixes é uma máquina de nadar, porque todos os órgãos do peixe são formados na medida exata para os desafios do meio ambiente aquático, do meio líquido. Então essas são as estruturas. Inclusive eu recomendo que você faça as anotações aí
no caderno, para quem, né, quiser aprender um pouco mais. Aqui está todas um resuminho, né, de todas as estruturas, bexiga natatória, linha lateral, que nós já falamos anteriormente aí durante a aula. Então aqui está um resumo geral de toda a estrutura interna dos peixes. Com relação ao sistema digestório, os peixes possuem sistema digestório completo. O peixe ósseo, né, possui um intestino que termina aí no ânus. E o peixe cartilaginoso, o intestino termina numa estrutura chamada de cloaca, que é uma estrutura, cloaca é uma abertura que é comum tanto para o sistema digestório, sistema urinário e o sistema reprodutivo, urinário e genital, no caso aqui dos tubarões. Esses peixes cartilaginosos vão possuir uma válvula espiral, que é uma estrutura em forma de espiral dentro do intestino. Essa estrutura em espiral aumenta a absorção aí dos nutrientes. Então, isso é uma válvula espiral, é uma estrutura típica dos peixes cartilaginosos. O transporte de nutrientes vai ser realizado pelo sangue, que vai estar sempre circulando em vasos fechados. Então a circulação sanguínea dos peixes é fechada. E o sangue vai estar transportando nutrientes e os gases respiratórios em ambos os casos. O que vai diferir basicamente, né, é o final do intestino, no caso dos peixes cartilaginosos termina em cloaca, nos peixes ósseos termina em um ânus. Com abertura ânus, a abertura é comum apenas para o sistema digestório. Além disso, a outra diferença é que no caso dos peixes cartilaginosos ou condrictes possuem essa estrutura em espiral ou válvula espiral, que aumenta a superfície de absorção aqui nos condrictes. Já os osteites não possuem essa válvula espiral. Com relação ao sistema urinário, o sistema urinário vai regular a quantidade de água, mantendo o equilíbrio salino e hídrico do corpo, né? Então a finalidade do sistema urinário é controlar tanto a quantidade de água do corpo quanto a quantidade de sais minerais, tá? E vai estar eliminando os resíduos tóxicos, né, para fora do corpo. Os órgãos excretores dos peixes vão ser rins, 2 rins, geralmente alongados e bem fininhos, como nós vimos lá atrás no começo. Os peixes cartilaginosos, no caso dos peixes tubarão e das arraias, a excreção vai ser eliminada através da cloaca, e no peixe ósseo a urina vai ser liberada por um poro chamado de poro excretor, que vai ficar próximo ao ânus. Então nos tubarões a excreção também é eliminada através pelas brânquias. Então há uma curiosidade com relação aos tubarões, além de possuírem, né, de eliminarem aí através da cloaca, eles também conseguem eliminar um pouco dos resíduos aí através das brânquias. Então aqui a osmorregulação em um peixe marinho e aqui a osmorregulação em um peixe de água doce. Então aqui no caso do peixe marinho, né, ocorre aqui o ganho, a absorção de água e íons de sal aí pela ingestão de alimento, ou através de íons de sal pela ingestão da água do mar. Então, e com isso ocorre a excreção de íons, pode ocorrer a excreção de íons através das brânquias, tá? E basicamente isso não vai acontecer aqui nos peixes de água doce, e ocorre a perda de água também por osmose aí nas brânquias e outras partes da superfície do corpo. Ocorre a excreção de íons de sal e quantidades pequenas de água aí, que vai sair através da urina produzida pelos rins, tá? Então aqui com a seta branca é a água que está entrando ou que está saindo. Então no caso dos peixes marinhos, a água vai estar entrando pela boca e sendo eliminada em pequenas quantidades através da cloaca, né? E também através das guelras ou das brânquias. E o sal vai ser absorvido através da boca e vai ser eliminado através
né, através das brânquias e através da cloaca. Já nos peixes de água doce, a água vai ser absorvida, ocorre o ganho de água e íons aí através do alimento, através da ingestão, né, de íons de sal através da brânquia também, e o ganho osmótico de água através da brânquia. Porém, com relação à eliminação da água e dos sais, eles vão ser apenas eliminados aqui através dos órgãos excretores. Então, a excreção de íons de sal e quantidades grandes de água vão estar saindo na urina, né, diluídas aí através do rim. Então é importante essa diferença, que a excreção, no caso dos peixes de água doce, vai sair apenas através do sistema excretor mesmo aqui, né, do poro excretor, ou através das fezes, e não ocorre a saída aqui através da perca de água ou de sais minerais, de íons de sais minerais através das guelras. É só acompanhar as setas. Então essa é a principal diferença entre a osmorregulação aí de peixes de marinho, né, de água salgada, e peixe de água doce. Com relação aos órgãos sensoriais, vão ter a visão, né, os olhos. Esses olhos não possuem pálpebras, então os olhos dos peixes têm essa característica de nunca se fecharem. Porém, o sentido da visão dos peixes é bastante limitado. Eles possuem também audição. No caso, a audição é bastante aguçada, bastante desenvolvida, e consegue ouvir o som aí a grandes distâncias. Possuem também o olfato, capacidade de perceber o cheiro aí na água. Possuem duas narinas que contêm células sensoriais responsáveis aí por detectar substâncias dissolvidas na água. Com relação a essas narinas, elas vão estar, não é igual a nossa, que tem a função tanto de perceber o olfato, de absorver, de perceber, de possibilitar a respiração. No caso aqui, essas narinas, né, possibilitam apenas a perceber o cheiro aí dentro da água, detectar a presença de substâncias dissolvidas na água. Então, o sentido do olfato vai ajudar bastante os peixes aí encontrar os seus alimentos e também se orientar dentro do meio aquático. Os peixes possuem um paladar também, apresentam botões gustativos ao redor da boca que vão captar o gosto das substâncias químicas dissolvidas na água ou na comida. Em algumas espécies, esses botões gustativos, né, localizam-se em prolongamentos parecidos com bigodes. Nós chamamos de barbilhões. Tá? E esses barbilhões também realizam aí uma função tátil. E os peixes possuem uma outra estrutura sensorial muito importante, que é a linha lateral. Essa linha lateral é formada por escamas ou estruturas porosas aí, né, nas laterais do corpo do animal, dos dois lados dos peixes aí. Essa linha lateral possui células especializadas que vão perceber principalmente a vibração do meio e a presença de substâncias aí na água. Então, essa linha lateral vai estar funcionando aí para orientação do peixe, detectando vibrações, como se fossem barulhos, temperatura, concentração salina da água, várias finalidades. E também possui aí ampolas de Lorenzini. Essas ampolas de Lorenzini, né, vão estar presentes apenas aí nos condrites e vão se localizar ali próximos à narina, ao órgão olfativo do animal. Essas ampolas vão estar captando aí correntes elétricas, tá, geradas pela atividade da contração muscular dos outros animais. Então essas ampolas de Lorenzini são muito importantes para os tubarões encontrarem suas presas. Porém, os tubarões têm a boca, né, na parte de baixo, então eles não conseguem ver com os olhos, vamos dizer assim, as suas presas, mas eles vão sentir como se fosse um detector aqui de corrente elétrica, que são essas ampolas de Lorenzini, que percebem a contração muscular dos outros animais, aí, inclusive embaixo de rochas ou embaixo da areia, e eles conseguem capturar esses animais com uma grande facilidade aí, com essa percepção das ampolas de Lorenzini.
Com relação às principais características e diferenças entre peixes ósseos e peixes cartilaginosos, o esqueleto dos peixes ósseos é formado por osso, tecido ósseo, e dos peixes cartilaginosos ou condriques, formado por cartilagem. No caso dos peixes ósseos, as escamas podem estar ausentes, né, ou serem cicloides, serem meio arredondadas. E no caso dos peixes cartilaginosos, as escamas vão ser placoides, elas vão estar uma do ladinho da outra, não sobrepostas, como no caso dos peixes ósseos. A válvula espiral é ausente nos peixes ósseos e presente nos peixes cartilaginosos. As brânquias vão ser encontradas em ambos os casos, porém, no caso dos peixes ósseos, as brânquias vão estar cobertas por uma estrutura chamada de opérculo, e nos peixes cartilaginosos não existe esse opérculo. Na boca, com relação à boca, nos peixes ósseos, ela é na porção anterior da cabeça, ou seja, bem na frente da cabeça. Já nos peixes cartilaginosos, a boca é na parte ventral da cabeça, na parte de baixo da cabeça. Com relação à bexiga natatória, ela é existente nos peixes ósseos e ausente nos peixes cartilaginosos. E o sistema digestório, no caso dos peixes ósseos, termina em uma abertura chamada de ânus, que faz parte apenas do sistema digestório, e no caso dos peixes cartilaginosos, termina numa abertura chamada de cloaca, que ela é incomum tanto para o sistema digestório quanto para o sistema reprodutor aí dos peixes cartilaginosos. Então essa é uma tabela aí com as principais diferenças, principais características desses peixes, a comparação, né, entre os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. Com relação ao ser humano, não temos que falar muito. O ser humano se alimenta de peixes aí desde os seus primórdios. Então o peixe é um alimento rico em proteínas, rico em nutrientes para a construção do nosso corpo, desenvolvimento inclusive da nossa saúde, do nosso corpo, tá? 100 gramas de peixes aqui equivale em termos de proteínas a uma coxa de galinha ou 3 ovos de galinha, né? Porém, eles precisam ser bem conservados. É necessário prestar atenção aí no caso do cheiro, né, dos peixes quando você vai comprar esse peixe. Esse peixe fresco possuem aquelas brânquias que eu falei lá no começo, bem vermelhinhas, não estão esbranquiçadas ou acinzentadas. Então, se você for comprar um peixe na feira e ver aquelas brânquias esbranquiçadas ou acinzentadas, é sinônimo que esse peixe já foi pego há muitos dias e já está perdendo as suas propriedades, já está com sua carne ruim, né? A carne do peixe é firme e elástica, né, com a pressão dos dedos. Então, quando você vai tocar esses peixes, ela tem que estar firme e elástica, ou seja, você aperta ela, o dedo afunda um pouquinho, quando você solta, ela volta. Se você apertar e afundar e não voltar, significa que a carne desse peixe já está estragando também. Os olhos do peixe são bem salientes, vão estar ocupando totalmente a órbita ocular ali, e as escamas não soltam facilmente quando estão aí em boas condições para a alimentação, para se usar na alimentação, tá? A carne do peixe perece, estraga com facilidade. Por isso, se o peixe não for consumido logo, deve ser conservado no congelador, deve ser congelado. É recomendado consumir os peixes aí em 2 dias, e se congelado, devem ser consumidos no máximo em 30 dias. Depois disso, essa carne já começa, mesmo que congelada, a perder aí as suas propriedades nutricionais. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre peixes. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário, se inscrever no canal se não é inscrito. Compartilha também nas suas redes sociais com seus amigos, com seus colegas. Um forte abraço e até a nossa próxima aula aqui no canal Biologia Legal.